Olá, você está ouvindo Podcast, o podcast da K Digital. Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Podcast, o podcast da K Digital. Aqui pode tudo. Eu sou Kênia e hoje nós vamos receber a doutora Valderes Moura, da Moura Advogados. Bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, não, né? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E pode tudo mesmo? Pode tudo. Esse pode tudo aí. A primeira pergunta, doutora, que nós temos aqui da nossa audiência é: como nasceu a Valderes Advogada? Se eu te contar, você não acredita. Valderes Advogada nasceu de um sonho de uma menina do interior do Rio Grande do Sul que queria comprar um Corsa Wind amarelo. Por que amarelo, meu Deus? Aqui pode tudo, mas não é possível. O Corsa Wind amarelo. Gente, eu não comprei até hoje o Corsa, você acredita? Então eu saí do Rio Grande do Sul, criada lá uma família muito conservadora, onde eu queria comprar um Corsa Wind amarelo para então ter condições de voltar para minha cidade para fazer faculdade. Então o regresso sempre foi um sonho? Sempre foi um sonho naquele momento, que até hoje não se tornou realidade. E essa realidade. ida foi para onde? São Paulo. Gente, cidade de 9 mil habitantes para uma de 12 milhões. Choque de realidade total. Fui fazer o quê? Trabalhar em churrascaria. Pelo menos de churrasco. Um gaúcho deve entender, né? Mas o detalhe é que eu fui como recepcionista. Depois eu passei a ajudar a fazer cobranças, mas eu não sabia segurar uma bandeja. Não que eu saiba hoje. Trabalhei na churrascaria durante 6 meses e arrumei um emprego num escritório de advocacia especializado em ações trabalhistas bancárias, o nicho que eu atuo hoje. E foi aí que nasceu a paixão pelo direito. Eu sempre falo que foi o direito que me escolheu e não eu que escolhi o direito, porque eu já comecei trabalhando no escritório e depois, aos 45 do segundo tempo, eu fui fazer vestibular e passei. Achei que seria muito difícil na época e depois eu percebi que realmente faculdade particular era só a gente passar na frente com o RG e deixar cair no chão, que a gente já estava matriculado. Dizem que tem curso que é fácil para entrar e difícil de sair. Eu imagino que o direito é um deles, porque acaba que o mercado faz a seleção, né? Exatamente. E nós estamos falando aí de quantos anos? 2001, saí de Chapada, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. 2002 comecei a faculdade, 2006 me formei, prestei o exame da ordem apenas em 2007. Passei na primeira fase, 2007, 2008 na segunda fase. E advogo, então, desde 2008, quando eu passei no exame, mas eu já trabalhava na área, na prospecção de cliente. Sempre fui uma vendedora nata. Me fala uma coisa, já que aqui pode tudo, me fala uma coisa que você aprendeu desse momento que você sai da Chapada? Da Chapada e vai para São Paulo, nessa lacuna de tempo. O que a Valderes tirou de lição? Muitas, inúmeras. Dentre elas, a principal eu acho que é a gente acreditar que a gente tem potencial. Porque eu fui educada para ser dona de casa, esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia. E eu venho de uma família que eu sou a única advogada. Fui uma das primeiras mulheres a fazer uma faculdade. E eu fui a primeira a virar, pegar minha mochilinha, colocar embaixo do braço e ir embora. Sem nenhum tipo de estabilidade, sem emprego, sem absolutamente nada. Com as pessoas falando assim, cara, você é louca. E é engraçado que essa geração nossa, que a sua geração é a mesma minha, né? Nós rompemos essa barreira que muitos acham que foi queimado o sutiã lá atrás. Eu costumo dizer que ele foi queimado errado, né? E a gente ficou com resquícios do machismo, daquela cultura patriarcal, né? E mulheres como nós que rompemos essa barreira e saímos para o mercado de trabalho, tem o ônus e tem o bônus, porque as pessoas têm a mania de achar que a gente só tem o bônus, né? Só tem as alegrias, as felicidades. E a gente tem um ônus muito grande, porque tanto no direito como na propaganda, ainda as mesas de decisões são compostas por homens, né? Então, para você ser uma advogada respeitada, assim como ser também um publicitário respeitado, você tem que ser melhor que um homem no mínimo 10 vezes. Você concorda comigo? Demais. E eu passo
É por isso o tempo todo. E é muito engraçado porque eu tenho muitos clientes, a maioria dos meus clientes, eles são homens e eles são muito mais velhos do que eu. Então, o que isso acarreta? Meu nome, Valderes, é um nome super comum, né? Então, às vezes a pessoa chega no escritório, abre a porta, quando eu chego, eu falo assim, nossa, mas você é mulher? Você é tão novinha? Você sabe alguma coisa sobre Banco do Brasil, por exemplo? Então, eu tenho um cliente que ele tinha mais tempo de banco do que eu de idade. E aí ele falou assim, não, mas você não sabe, aí você tem que conversar, você tem que explicar e você tem que mostrar pra ele que você sabe muito mais do que ele, inclusive. Exatamente. E que sabe muito mais do que um advogado homem. Exatamente. Ou um advogado mais velho, Ou porque eu sou nova, gente, eu sou muito nova. Então, assim, a pessoa fala, nossa, você é tão novinha, enfim. Então, eu acho muito bacana isso, a gente conseguir... Vou tomar a liberdade de chamar de Valderes, até pela idade, né? Vamos abandonar aqui por hora, anos. Né? O doutora. E como você gostaria de ser chamada? Não, sem formalismo, só doutora. O que te move? O que me move hoje é acreditar que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Seja através da minha advocacia, seja através de mentorias que eu faço, seja através... da convivência no dia a dia, de poder fazer a diferença para a Quênia, por exemplo. Então, tem uma história que eu amo, que eu escutei a primeira vez alguns anos atrás na Ana Maria Braga, inclusive até tem uma pulseira que eu tenho, a Estrela do Mar, que é a história realmente da Estrela do Mar. Então, às vezes a gente fica pensando macro, não adianta eu fazer isso porque não vai mudar nada. Gente, o que eu fizer por você, de repente, vai mudar o seu mundo. O que eu fizer para um advogado início de carreira, por exemplo, no escritório, eu gosto de contratar pessoas com início de carreira, pessoas que não têm experiência, porque eu dou a oportunidade de ela aprender da maneira como eu advogo, que eu acho que é uma maneira que deu super certo, uma advocacia diferenciada. Então, você vê a satisfação daquela pessoa te ligando e falando assim, nossa, Valderes, eu fiz daquele jeito que você falou para fazer a instrução e deu super certo, a sentença saiu, o cliente ficou satisfeito. Então, é de você fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é trabalhar por um propósito. E quando eu estava advogando por dinheiro, eu não tinha esse brilho no olho. Quando você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Eu não tinha o brilho no olho que hoje eu tenho. Traçando um paralelo, você sabe que a minha formação ela é de cientista social, então o papo sempre vai pela filosofia e pela sociologia, né? E vendo a sua fala e lembrando muito da filosofia, que depois da Revolução Industrial começou a ter essa mudança, porque começou a se acreditar que nós nos conectamos às pessoas. Então, quando você diz que você tem um propósito de ajudar as pessoas, é porque você acredita que muito mais do que se conectar e contratar a Moura Advogados, as pessoas contratam a Valderes e as pessoas se conectam a Valderes. Seria isso o seu pensamento? Exatamente isso. E eu tenho um problema muitas vezes com isso, porque os meus clientes hoje, eles têm um nível de prestação de serviço diferenciado. Que eu sempre falo, que todas as categorias, a gente tem aquelas piadinhas, etc e tal, e isso acaba, muitas vezes, que eu tenho dificuldade, porque o cliente, ele confia muito no meu trabalho, do trabalho do escritório, e eu atuo numa área específica. Aí o cliente liga, Valderes, tem alguém pra me indicar? Aí eu falo, tem, fulano. Aí dá 2 dias, olha, fulano não me respondeu, fulano não me retornou. E aí acaba... tendo essa dificuldade. Por quê? Porque nem todos os colegas, nem todas as profissões, enfim, têm essa diferenciação. E muito mais do que isso, né? Eu vejo isso também muito na agência, que eu costumo atender os clientes e quando eu demando essa demanda para alguém, geralmente acontece reclamação, porque você deve ser muito parecida comigo e deve ser muito acelerada. Então, se você receber uma mensagem, você quer responder logo, se você receber um áudio, você quer responder logo, e tem gente que fica com o áudio ali 3 dias sem nem abrir o que para ver o que está acontecendo, né? Então, trazendo aí esse gancho do que você está dizendo, como que você se destaca no mercado de trabalho? Diferenciação. Então, o que acontece? Eu trabalho na advocacia trabalhista bancária desde 2001. Então, são muitos anos. Então, eu passei por muitas fases dos bancos.
E eu percebi, até 2014, quando eu trabalhei em escritórios, que era o trocar tempo por dinheiro, era advocacia, era enfim. E eu comecei a não estar mais satisfeita com o meu trabalho. E aí eu entrei num quadro meio que de depressão. Então eu fiquei doente, fiquei magérrima. Ponto bom. Ué, isso aí é bom. 0,5% de depressão. Não conseguia dormir. E aí eu percebi que o problema estava no que eu estava desenvolvendo naquele momento. Porque eu queria algo diferente, não queria mais o mais do mesmo. Então eu percebi que o meu cliente ele tinha que ter a atenção que eu tinha quando eu ia no médico, por exemplo. E eu tracei algumas exigências de médico, por exemplo. Eu não vou em médico que me deixa esperando mais que 10 minutos. Porque a minha hora é tão cara quanto a dele. E eu percebi que estava carente o mercado. E eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim. Pedi demissão do escritório que eu trabalhava, sem nenhum plano, sem absolutamente nada. Deram 4 meses que eu tava assim, tipo, gente, agora o que eu faço da vida? Um amigo meu me ligou e falou assim, Valderes, abre um escritório pra você. Cara, tu é muito competente, tu é muito boa no que tu faz. Eu disse, cara, mas eu não tenho dinheiro. Eu disse, não, tá bom, eu te empresto dinheiro. Eu disse, mas deixa eu te falar uma coisa, se não der certo, eu não vou ter dinheiro pra te pagar. Tá entendendo isso? E aí, então, nesse paralelo aí, a gente traça que todo mundo teve a ajuda de alguém, né? Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Nesse momento que eu abri meu escritório, eu percebi que eu precisava fazer diferente. Ou seja, que a pessoalidade seria a identidade do meu escritório. Ou seja, eu atendo o cliente e a segunda audiência, que é a audiência de instrução, que é o momento mais importante do processo, sou eu que faço também. Eu tenho uma equipe que dá suporte, só que eu faço um alinhamento de expectativa com o cliente quando eu atendo ele. Meu atendimento não dura menos de 2 horas. Onde eu explico todos os passos. Porque qual que é o problema que a gente tem? De achar que o nosso cliente sabe tudo sobre um processo, que sabe o andamento, que sabe quanto tempo que demora, em cada instância, como que funciona, e na verdade não. E mais, né, doutora? Eu vejo muito isso aqui do lado de cada propaganda que nós trabalhamos com marketing jurídico, né? Nem sempre o cliente tem a linguagem do advogado, né? Então acontece muito, e eu já presenciei advogados que quando termina a reunião, eu fui fazer uma mentoria no escritório e descobri por que eles estavam, não conseguiam reter os clientes. E, dada feita de uma reunião, o advogado falou para o cliente que o material dele tinha sido indeferido, o processo tinha sido indeferido, né? Terminou a reunião, eu continuei na sala, o senhorzinho virou para mim e falou assim, eu queria saber só se eu vou receber ou se eu vou ter que pagar. Quer dizer, ele não sabia o que era deferido, indeferido, e muitas vezes é isso que a gente tenta explicar do lado de cá, no marketing jurídico, que a audiência que a gente está falando não é qualificada. Então, às vezes, o advogado tem vergonha de ser simples, porque o colega vai julgá-lo, vai dizer que ele está dizendo tudo com muita simplicidade, mas quando o advogado está fazendo marketing, quando está fazendo audiência, que não, a audiência, ou que seja a reunião, não deixa de ser um marketing, ele está falando com uma audiência não qualificada. Então, não adianta dizer que você está em primeira instância, que você vai fazer um RR, um RO, porque ele não sabe o que é isso. Ele quer saber se ele tem chance de ganhar o processo. Exatamente. E quanto que ele vai receber. É isso, né, doutora? Exatamente. É adaptar o teu atendimento ao nível do teu cliente. Então, por exemplo, eu na advocacia trabalhista bancária, eu tenho um nível de clientes selecionados. Só que eu tenho aquele caixa bancário que ganhava R$3.000 por mês, como eu tenho aquele superintendente que ganhava 50. Então, eu tenho aquela pessoa que trabalhou durante muitos anos no banco, que não evoluiu na carreira, e eu tenho aquele que tem doutorado, mestrado, que trabalhou em inúmeros bancos, enfim, que tem um conhecimento muito amplo do mercado financeiro. Então, eu sempre tenho que adaptar a minha fala a esse perfil de cliente. E uma coisa muito bacana que, assim, eu sempre falo que existe a Valderes antes e depois de Brumadinho, foi Brumadinho na minha vida. Porque lá eu peguei um perfil, a gente tem um público, gente, é um público totalmente diferenciado. Até no senso de urgência, né? Porque se você pegar aí um superintendente, provavelmente ele não vai querer um acordo, porque ele tá tranquilo, ele vai querer receber o máximo que ele puder. Mas se você pegar um caixa ou pegar mesmo esse cliente lá de Brumadinho, certamente um acordo deixa ele muito mais feliz, porque termina logo o processo. Então, ter esse olhar também sobre a necessidade do cliente nesse momento, e não só o valor econômico da ação, também eu acho que é um diferencial muito grande para o advogado. Deixar o cliente escolher o que ele quer.
Porque, infelizmente, a gente tem muitos colegas que eles querem falar, não, esse custo tá muito baixo. Não, isso não vale a pena. Peraí. Não vale a pena, de repente, para os seus honorários e para o seu cliente. Esse valor X que ele vai receber, de repente, ele consegue recomeçar a vida dele. Então, é isso. Eu sempre falo pro meu cliente, olha, quem manda no processo é você. Eu vou te dar o meu parecer, vou te dar o posicionamento. Olha, teu processo tá assim, pode acontecer isso, assim, assim, assim. Esse é o caminho. O que você quer? Você vai ficar satisfeito com isso? Vou, doutora? Então tá, ok. Não vou ficar satisfeito. Não, ok. Então a gente vai ter outro direcionamento. Vamos para outro caminho, Vamos né? para outro caminho. O cliente ser sempre o foco. Né? Exatamente, o cliente ser o foco. Me diga uma coisa. A gente tem aí, eu acabei de ver hoje, 164 advogados para cada cliente. É um número expressivo, né? É. Qual conselho você daria para o jovem advogado que está acabando de pegar a carteira da OAB? Que não disseram para você? Acredite na advocacia. Faça diferente. Não faça o efeito manada. O que acontece? Hoje em dia, você vê aí um monte de gente falando sobre prospecção de cliente, sobre captação de cliente, com muitas receitas de bolo. Só que a receita do bolo, nem todo mundo vai conseguir fazer. A receita é igual, só que você pode fazer, bolo fica desanda, ótimo, né? Eu vou fazer, não vai ficar bom. Então, o que acontece? É você acreditar que você pode, você traçar estratégias, você ver o que você gosta de fazer, que área que você gosta de advogar. E isso vai fazer o quê? Ela vai te trazer um propósito. Exatamente. Qual que é o seu propósito? Meu propósito é ajudar famílias a se reconectarem. Mas se eu não conseguir reconectar essas famílias, então eu vou ajudar que o divórcio seja o menos agressivo possível. De quebra, eu vou ganhar dinheiro com isso. Ou que você seja leal no divórcio, independente de qual lado você esteja, Exatamente. Né? Outra coisa que eu vejo muito também no jovem advogado é aquele senso de urgência. Vou começar a advogar. Aí ele começa ali 1 ano, não virou, agora eu vou estudar para concurso. Aí ele deixa a advocacia e vai para estudar no concurso. 1 ano, não passou em nada, ele volta para advocacia. Ou seja, eu acho que firmar o propósito, não, eu vou ser advogado. E pronto. Não, eu vou estudar para o concurso e pronto. Eu acho que essas falhas no processo de ir e voltar, acaba que ele perde um pouco do tempo dele também. Então, provavelmente, você nunca deixou a advocacia. Nunca né? deixei a advocacia. E assim, entender que existe processos. Sabe aquelas vendas que a gente vê, às vezes tá rolando ali no Instagram. Ah, advogado, eu fiquei milionário em 1 ano. Sabe? Corre, né? Gente, tem coisas que não fecham. Né? Eu abri o meu escritório dia 13 de janeiro de 2015. Foram 2 anos e meio para eu poder respirar, financeiramente falando. Tá? Então, existe uma planta e uma colheita. Só que se eu planto hoje, eu não colho, eu não vou colher hoje. Então, existe um processo e as pessoas, muitas vezes, elas desacreditam. E tem-se muito uma visão assim, eu não sou de família rica, eu não sou de família de advogados, eu não sou de família de desembargadores, e existe muito 2 visões que eu vejo muitas vezes nos processos seletivos quando eu faço. Geralmente, chegam mais de 500 currículos. Então, eu entrevisto 20, 30 advogados. Já eu escutei, olha, Valderes, eu não venho de família, ela não me conhece. Eu não venho de família rica, não venho de família de advogado, assim que nem você, então eu não vou conseguir chegar nesse nível. Peraí, não é assim que funciona. E a outra corrente é, eu vou abrir o escritório e amanhã eu vou ficar ganhando e já vou ficar rico. Então existe um processo... Esse sucesso eminente que, inclusive, as redes sociais jogam na cara da gente todos os dias, ele é muito prejudicial do ponto de vista de equilíbrio, né? Tudo na vida tem um equilíbrio. Ninguém começa hoje em nada, nem advogando, nem sendo médico, nem qualquer outra coisa, e amanhã ele já tá rico. Ele já era rico mesmo e ele só vai dar sequência, ou ele vai ralar pra caramba pra chegar num nível satisfatório de recursos financeiros. Exatamente. Né? E assim, acreditar que tem que ter um processo. Então as pessoas, elas veem fulano lá no Instagram bombando com não sei quantos mil seguidores e ficam enlouquecidos, e o cara tá vendendo um curso que custa não sei quanto, eu vou fazer e vou ganhar dinheiro que nem ele, e de repente ela vê que não, peraí, não é assim que funciona. Porque tem toda uma estrutura antes disso.
Por exemplo, no início do meu escritório, eu tinha estrutura emocional, principalmente, para prospectar 10 clientes por mês? Eu não tinha. Com isso, caiu muito o conceito do coach, né? Por justamente vender uma facilidade que muitas vezes não existe, né? Uma vez eu fui participar, assim que começou esse negócio de coach, acho que era IBM Brasil, sei lá, algo nesse sentido, e o coach deu uma palestra e assim, nossa, quem participasse da palestra já saía de lá numa Ferrari. E milhões de dicas de como ficar rico, de como prosperar. E eu achei aquilo fantástico. Foi uma das primeiras palestras nesse sentido que eu ouvi. Falei, nossa, que cara de sucesso, né? E eu pensei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não sou nada. Esse cara mais novo que eu, com esse sucesso todo. Fomos embora junto. Ele foi embora de Chevette. Falei, poxa, por que ele não aplica nele o que ele tá dizendo pra eu fazer? Então você começa a entender que falar até papagaio, né? Agora, fazer é diferente. Quando você coloca a mão na massa, aí eu comecei a entender. Falei, bom, eu posso falar que eu tenho sucesso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas se eu for embora de Chevette, não tá coadunando a ação com a fala. Então, o jovem advogado, ele tem que entender isso, que qualquer advogado com mais de 10 anos aí de carteira de OAB, ele ralou muito para chegar onde ele está, né, doutora? Nossa, demais. E às vezes, ele não quer passar por esse processo. Ele quer sair daqui. Acabei de me formar hoje, passei no exame da ordem, já estou ali desfrutando dos milhões de honorários que eu estou recebendo. Exatamente. E muitas vezes, o que acontece? Quando você entra num escritório ou mesmo numa agência, como estagiário, você vai fazer o serviço chato mesmo. Porque quem deixou de fazer o serviço chato é quem está colocando o cliente dentro do escritório, né? Sim. Geralmente é assim. Do ponto de vista de marketing, você faria para esse jovem advogado para que ele já começasse a carreira dele da maneira correta? Eu sou mais das antigas, tá, gente? Não que eu sou velha, é porque na minha época nem celular eu tinha ainda. Então, eu mesma fui uma pessoa muito resistente à tecnologia e a marketing digital, a Instagram, a conteúdo, enfim. Então, eu comecei minha advocacia mais no boca a boca, mais raiz, só que os tempos mudaram e a gente precisa fazer o quê? Se adaptar. Mas uma coisa que é muito, muito bacana, que eu sempre falo assim para alguns amigos meus, as pessoas que estão ao seu redor, elas sabem quem é você? Gente, eu vejo oportunidade de network, de cliente em todos os lugares que eu vou. Até na distribuidora de bebida. Gente, eu tava um dia no Bahrein, tomando cerveja com uma amiga minha. Aí, de repente, eu escutei, porque não sei o quê, porque o fulano, GRA, não sei o quê, Itaú. Aí eu falei assim, você conhece o pessoal que tá aqui? Ela falou assim, conheço, sou lá da plataforma e tal. Só um pouquinho. Peguei meu cartãozinho lindo, gente, a importância da identidade visual. O seu cartão... Então, sua marca, a sua marca, feita, né? A pessoa ir lá, olhar, identificar que você é advogado, o seu nome, o seu telefone, o endereço do seu escritório, o seu Instagram, porque as pessoas validam muito você hoje pelo seu Instagram. E eu fui lá, levantei, com licença, espero que você não precise, mas aqui está o meu cartãozinho. Sou advogada especialista em ação trabalhista bancária. Deu 1 ano, mais ou menos, o cara me ligou. Oi, doutora, tudo bem? Que fulano? Dentro de tudo, e você? Então, eu recebi sua carta no bar. Aí eu lembro. Prospectando no bar. Prospectando no bar. Então, as pessoas que estão ao teu redor, elas precisam saber que você é advogado, que área que você atua. Elas precisam saber o que você faz. Você precisa ter um Instagram bonito. Você precisa cuidar com as suas postagens. Você precisa trazer conteúdo que agregue. Até porque o boca a boca antigo, hoje, ele é um boca a boca digital, né? Exatamente. Quando você pede indicação pra alguém, peraí que eu vou te marcar no Instagram, vou te mandar um direct lá pra você já ver. E se a pessoa não tem um Instagram decente, que a gente disse, você já fica desconfiado, né? Não, primeiro, se você não sabe nem buscar lá o nome da pessoa no Instagram, val.gaúcha. Tipo, peraí, eu sou advogada, então o meu Instagram tem que ser o quê? Valderes, eu tenho Valderes, eu consegui ter Valderes no meu Instagram. Tem pessoas que não conseguem, enfim, mas Valderes é advogada. Então, um dos meus sócios é doutor, o nome é advogado. Então, assim, pra pessoa já olhar e já ver.
Já se vender ali naquele momento. E às vezes é uma grande dificuldade que o advogado tem, e eu sei porque eu dou aula na ESA, né, na Escola Superior de Advocacia, de entender a advocacia como uma venda. Gente... E venda. Tudo que você vende pro cliente é venda. É venda. E eu sempre falo, você pode não ser o melhor advogado, juridicamente falando, de repente tem dificuldade. Eu particularmente, eu odeio fazer sustentação oral. Mas eu tenho alguém que faz pra mim. Tá tudo bem. Se você não souber prospectar cliente, você pode ser o melhor advogado tributarista da terra. Se você não souber atender seu cliente, se o seu cliente não sabe que você trabalha com aquilo, se você não souber captar, esquece, não vai adiantar. Exatamente. E outra coisa, você tem que aprender até a fazer o que a gente chama de cross-selling, que é a venda cruzada. Porque talvez o cliente, você está atendendo ele aí no ramo dos bancos aí, e nesse meio do caminho do processo ele separa. Exatamente. Se você tiver uma boa conexão com ele, ele vai te ligar. Mesmo que ele não entende, principalmente o cliente, ele não entende muito que você não faz divórcio. Ele acha que você é advogada pra tudo, né? Pra tudo. E aí ele vai te ligar. E aí, qual que é esse momento? Parceria. Parceria. Atendo você. Você vai atender seu cliente, mas você vai atender através de uma parceria. E muitas vezes o advogado vira para esse cliente e fala, não é minha área. Quer dizer, ele fecha uma porta, ele deixa de atender esse cliente dele, deixa de ganhar dinheiro, porque ele não tem uma parceria. Não tem a parceria. E então, o mundo é feito de parcerias. Então, eu costumo dizer que vocês têm que fazer network nas duas pontas, que é a ponta do cliente final, mas também a ponta da parceria. Exatamente. E outras portas se abrem até, de repente, para você expandir o seu nicho, o seu próprio nicho. Então, acontece muito comigo isso, que a gente fala assim, Valdéres, eu sei que não é sua área de atuação, mas olha só, tá acontecendo isso, tal. Quem que você me indica? Então, exatamente. Eu validei. Ao momento que eu indico o meu colega, eu validei já, porque, a Valdéres, eu confio na Valdéres, então, se ela tá me indicando, significa que vai ser uma boa indicação e a pessoa vai ter o mesmo tipo Exatamente. Doutor, o papo tá bom e o negócio tá corrido aqui. Se não advogada, o que a Valdéres seria? Eu queria ser arquiteta. Olha, arquiteta no mundo. Arquiteta, é o que eu queria. Se eu não fosse advogada hoje, eu acho que eu seria arquiteta. Arquiteta ainda, porque eu gosto muito. A minha casa, todas as ideias que o arquiteto foi eu que dei, escritório, enfim. Então é um mundo assim que me fascina bastante. A Valdéres do fim de semana ensina o que para as mulheres? Vivam suas vidas! Uhul! O que você gosta de fazer no fim de semana? Eu gosto de ficar com os meus amigos, eu gosto de tomar vinho, eu gosto de andar de jet ski. Inclusive, somos confrades, né? Nós somos confrades numa confraria de vinho só para mulheres. E assim, eu acho que a gente fica muito focada em família, em casa, em filhos, em trabalho e muitas vezes a gente esquece de viver. Então vivam, tira um dia pra você, vai pro salão, vai passear, vai viajar, faça o que você gosta. Eu costumo dizer que felicidade é igual máscara de avião. Primeiro você coloca a sua, depois você cuida da dos outros, né? E tome muito vinho, por favor. Falar nisso, o que é felicidade pra Valdéres? Felicidade é a gente fazer o que a gente gosta. Fazer o que gosta, não trabalha nenhum dia, né? Exatamente. Então... E Deus, onde ele entra na sua vida? Deus é a base de tudo. Base de tudo? É a base de tudo. Então... Sem ele, nada é possível. Inúmeras vezes, eu sempre falo, nos momentos bons agradeça, nos ruins agradeça também. Então, sem Deus, Deus sempre foi um pilar meu desde pequena. Eu tenho uma história com igreja muito difícil na minha adolescência, porque eu tinha duas referências, eu não gostava de nenhuma. E eu sempre acreditei em Deus e não na religião. Que bom. Depois de um tempo, caminho, né? Exatamente, depois de um tempo, sim, eu comecei a frequentar a igreja e eu acho que sem Deus nós não somos nada. Doutora, nós estamos chegando aqui ao final desse podcast da Cá. Um prazer imenso recebê-la aqui. As portas estão abertas, faremos outros e aqui pode tudo, então pode trazer os temas que a gente fala também. E eu gostaria que você deixasse um recado para o seu cliente que
que está nos ouvindo, ou os nossos ouvintes? Bom, o meu cliente hoje, o cliente do escritório, ele é um cliente muito fiel. Então, eu sempre falo que a gente tem que ter fãs e não clientes. Eu tenho inúmeros fãs. E essa rede, digamos assim, tanto de apoio como essa rede de confiança, então ela acaba fazendo o quê? Ela acaba gerando automaticamente resultado. Então, excelente. O cliente que confia em você, o cliente que indica você e o cliente que agrega a você. Exatamente, isso mesmo. Então, eu quero agradecer também, né, Kênia, pelo convite. A CAI, que é uma agência muito consolidada no mercado, nessa área jurídica em especial, aí tentando agregar, porque nós, advogados, a gente tem uma rotina muito corrida. E a gente sabe o tanto que esse mundo digital ele é importante para o nosso crescimento. Exatamente. Porque hoje, realmente, o nosso cliente está no Instagram, ele convalida a gente no Instagram, nas redes sociais, na nossa marca, no nosso cartão, no nosso site. Enfim, aí com também a abrangência de poder fazer patrocinados. Então, acabou que hoje a gente tem muito mais ferramenta que nos auxilia no marketing digital do que antigamente, até validados e hoje não mais proibidos, como era antigamente. Exatamente. Então, é muito importante a gente ter, e a gente não tem tempo. Então, por isso que a CA Digital tá aqui, para ajudá-los. E a gente não sabe fazer isso tempo. também. Então, assim, eu sempre falo, gente, vamos contratar, vamos deixar cada um pra fazer. Seu, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu não gosto de fazer prazo. Eu tenho um advogado que faz prazo pra mim. Então, ele é bom nisso, ele é ótimo nisso, tá tudo bem. Eu não sei fazer marketing, vou contratar alguém pra fazer marketing pra mim. Eu não sei fazer pagamento de conta, eu não sei fazer financeiro, vou contratar alguém do financeiro. Então, a gente consegue, com esse conjunto de serviços prestados, crescer. Organicamente, inclusive. O que é excelente. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui. A CA Digital está de portas abertas e no Pode Tudo da CA Digital a gente pode falar de qualquer assunto. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até mais. Você está ouvindo Podcar, o podcast da CA Digital.